Soltem um lápis. Sério. Peguem um lápis e soltem. Ele cai, certo? E durante toda a sua vida, disseram que isso acontece porque a gravidade está puxando o lápis para baixo. A Terra exerce uma força sobre o lápis, puxando-o em direção ao centro. Isso é o que Newton ensinou, o que todos os livros de física dizem, o que parece óbvio ao senso comum. Mas é errado, completamente, fundamentalmente errado. A gravidade não está puxando nada, não há força alguma sendo exercida sobre o lápis. E quando entenderem o que realmente está acontecendo, quando virem a verdadeira explicação de por que coisas caem, vão perceber que a realidade é muito mais estranha e muito mais bela do que jamais imaginaram. Vou provar isso para vocês. Não com matemática complicada primeiro, mas com um experimento mental simples. Imaginem que estão num elevador no espaço, longe de qualquer planeta ou estrela, flutuando no vazio. Não há gravidade. Vocês estão sem peso, flutuando livremente. Agora imaginem que cordas prendem o elevador e começam a puxá-lo, acelerando-o para cima a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que vocês sentiriam? Sentiriam seus pés sendo pressionados contra o chão do elevador. Se soltassem um lápis, ele cairia em direção ao chão. Se pulassem, voltariam ao chão rapidamente. Em todos os aspectos que podem medir dentro do elevador, seria exatamente como estar na superfície da Terra sob gravidade. Agora, a pergunta crucial: há alguma forma, algum experimento que possam fazer inteiramente dentro do elevador que diria se vocês estão realmente na Terra sob gravidade ou no espaço sendo acelerados? A resposta, segundo Einstein, é não. Absolutamente não. Não há diferença detectável. Isso é chamado de princípio de equivalência. Aceleração e gravidade são indistinguíveis localmente. Não podem dizer a diferença. E isso não é porque nossos instrumentos são ruins. É porque, fundamentalmente, não há diferença. Gravidade e aceleração são a mesma coisa, vista de perspectivas diferentes. Agora pensem sobre o que isso significa. No elevador sendo acelerado no espaço, não há força de gravidade. Obviamente não. Vocês estão no vazio. O que está acontecendo é que o chão do elevador está acelerando em direção a vocês. Seus pés são pressionados contra o chão não porque algo está puxando vocês para baixo, mas porque o chão está acelerando para cima em direção aos seus pés. E se gravidade é equivalente à aceleração, então o mesmo deve ser verdade na Terra. Não é que a Terra está puxando vocês para baixo, é que a superfície da Terra está acelerando para cima em direção a vocês. Neste exato momento, enquanto estão sentados lendo isto, o chão sob vocês está acelerando para cima a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Seu primeiro pensamento provavelmente é: isso é ridículo. Se o chão está acelerando para cima, por que a Terra não está ficando cada vez maior e mais rápida? Excelente pergunta. E aqui está onde fica realmente estranho. É porque o próprio espaço e tempo estão curvados. Deixem-me explicar devagar porque isso é crucial. Em espaço-tempo plano, como no vazio longe de massas, linhas retas são linhas retas. Objetos sem forças atuando neles se movem em linhas retas a velocidade constante. Isso é a primeira lei de Newton. É geometria euclidiana aplicada ao espaço-tempo. Mas perto de massas, o espaço-tempo não é plano, é curvo. A presença de massa e energia literalmente dobra e torce o tecido do espaço-tempo ao redor dela. E em espaço-tempo curvo, o que significa linha reta, muda. A trajetória que um objeto livre segue através do espaço-tempo curvo é chamada de geodésica. É o caminho mais reto possível, dadas as curvaturas do espaço-tempo. É como andar em linha reta na superfície da Terra. Vocês pensam que estão andando reto, mas na verdade estão seguindo a curvatura da superfície esférica. A linha reta na superfície curva da Terra é, na verdade, um grande círculo. Mesma ideia em espaço-tempo.
Objetos em queda livre estão seguindo geodésicas, os caminhos mais retos possíveis através do espaço-tempo curvo. Não há força atuando neles. Eles estão se movendo naturalmente, da forma mais simples possível, mas através de uma geometria que está curvada pela presença de massa. Agora, aqui está o pulo do gato. Quando vocês estão parados na superfície da Terra, não estão seguindo uma geodésica. Estão sendo forçados a se desviar do caminho natural através do espaço-tempo. O chão sob vocês está constantemente os empurrando para fora da geodésica que naturalmente seguiriam. É por isso que sentem peso. Não porque a gravidade está puxando vocês para baixo, mas porque o chão está empurrando vocês para cima, desviando-os do caminho natural que seguiriam através do espaço-tempo curvo. Vocês estão sendo acelerados para cima pelo chão e isso é o que sentem como peso. Quando soltam um lápis, não é que a gravidade começa a puxá-lo para baixo, é que vocês param de impedi-lo de seguir sua geodésica natural. Vocês o libertam para se mover da forma mais natural através do espaço-tempo curvo. E acontece que essa trajetória natural, através do espaço-tempo curvo da Terra, o leva em direção ao centro. Pensem nisso assim. Imaginem um lençol esticado horizontalmente. Agora coloquem uma bola de boliche no centro. O lençol afunda, criando uma depressão. Se colocarem uma bolinha de gude perto da borda e a soltarem, ela rola em direção à bola de boliche. Não porque a bola de boliche está puxando a bolinha, mas porque a bolinha está seguindo a curvatura do lençol criada pela bola de boliche. É uma analogia imperfeita porque usa gravidade para demonstrar gravidade, mas captura a ideia essencial: massa, curva, espaço. E objetos seguem essa curvatura, exceto que não é apenas espaço que é curvado, é espaço-tempo. E isso muda tudo. Aqui está algo que me fascina. Em relatividade geral, objetos em queda livre não estão sendo acelerados. Estão em movimento inercial, sem forças atuando neles. É completamente o oposto de Newton. Para Newton, um objeto caindo está sendo acelerado por uma força, a gravidade. Para Einstein, um objeto caindo está em movimento inercial livre, e é o objeto parado no chão que está sendo acelerado por uma força, a força normal do chão empurrando para cima. Como testamos isso? Como sabemos que Einstein está certo e Newton está errado? Bem, primeiro, Newton não está completamente errado. Sua teoria é uma excelente aproximação quando a gravidade é fraca e as velocidades são baixas. Mas há previsões onde Newton e Einstein discordam, e podemos testar essas. Uma é a precessão do periélio de Mercúrio. A órbita de Mercúrio ao redor do Sol não é uma elipse perfeita fechada. O ponto mais próximo do Sol, o periélio, lentamente roda ao longo do tempo. Newton prevê um certo valor para essa precessão devido às influências dos outros planetas, mas as observações mostravam um excesso de 43 segundos de arco por século que Newton não podia explicar. Einstein calculou a precessão usando relatividade geral, levando em conta a curvatura do espaço-tempo perto do Sol, e obteve exatamente os 43 segundos de arco observados. Sem parâmetros livres, sem ajustes. A teoria simplesmente funcionou. Quando Einstein viu que os números batiam, disse que sentiu como se algo se quebrasse dentro dele. Era evidência de que a curvatura do espaço-tempo era real. Outra previsão é o desvio da luz. Se luz passa perto de uma massa grande como o Sol, sua trajetória deve ser desviada. Newton, na verdade, previu isso também, porque, em sua teoria, luz tem energia e energia tem massa equivalente, então deveria ser afetada por gravidade. Mas ele previu o valor errado. Einstein previu que o desvio seria exatamente o dobro do valor de Newton. Por quê? Porque não é apenas espaço que é curvado, mas espaço-tempo. A curvatura espacial contribui metade do desvio, e a curvatura temporal contribui a outra metade. Só a relatividade geral, que trata espaço e tempo simetricamente, obtém o valor correto. Em 1919, Arthur Eddington liderou uma expedição para observar um eclipse solar. Durante o eclipse,
puderam ver estrelas perto do disco do Sol e medir suas posições. Comparando com as posições conhecidas quando o Sol não estava lá, mediram quanto a luz das estrelas foi desviada passando perto do Sol. Os resultados confirmaram Einstein, não Newton. O desvio era o dobro do previsto pela teoria newtoniana. Isso tornou Einstein mundialmente famoso da noite para o dia. Os jornais anunciaram: Newton derrubado. Embora seja mais preciso dizer que Newton foi refinado, não derrubado. Uma terceira previsão é dilatação gravitacional do tempo. Relógios em campos gravitacionais mais fortes correm mais devagar que relógios em campos mais fracos. Não é um efeito psicológico. É literalmente tempo passando em taxas diferentes em diferentes localizações no campo gravitacional. Isso foi testado com relógios atômicos. Colocaram um no topo de uma torre e outro na base. O relógio no topo, onde a gravidade é ligeiramente mais fraca, correu ligeiramente mais rápido. A diferença é minúscula, mas foi medida com precisão e concorda com relatividade geral. GPS depende dessas correções. Satélites GPS orbitam a uma altitude onde a gravidade é mais fraca, então seus relógios correm mais rápido que relógios na superfície. Se não corrigíssemos para isso usando relatividade geral, o GPS acumularia erros de quilômetros por dia. O fato de GPS funcionar é confirmação cotidiana de que Einstein estava certo sobre gravidade. A previsão mais dramática é buracos negros. Se concentrarem massa suficiente em volume pequeno o suficiente, a curvatura do espaço-tempo se torna tão extrema que nem luz pode escapar. Forma-se um horizonte de eventos, uma região do espaço-tempo de onde nenhum sinal pode sair. Newton não prevê buracos negros, não desta forma. Sua teoria prevê estrelas escuras, onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz, mas é um conceito diferente e não captura a estranheza completa. Em relatividade geral, buracos negros são singularidades genuínas no espaço-tempo. Não são objetos no espaço. São regiões onde o próprio espaço-tempo quebra. E não apenas a curvatura é extrema, mas a estrutura causal é distorcida. Dentro do horizonte, todas as geodésicas levam à singularidade. Para fora, deixa de ser uma direção possível. Detectamos buracos negros observando seus efeitos em matéria próxima. Gás caindo em um buraco negro aquece a milhões de graus e emite raios X. Estrelas orbitando próximo ao buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia se movem em órbitas que só fazem sentido se há uma massa de 4 milhões de sóis concentrada em uma região minúscula. E em 2015, LIGO detectou ondas gravitacionais de 2 buracos negros se fundindo. Ondas literais no próprio tecido do espaço-tempo, propagando através do universo. Isso não é apenas evidência de buracos negros. É evidência direta de que o espaço-tempo é uma coisa dinâmica que pode ondular e vibrar. Então, evidência experimental confirma relatividade geral repetidamente. Mas voltando à questão filosófica profunda. Por que vocês caem? A resposta newtoniana é: porque a Terra exerce uma força sobre vocês. A resposta einsteiniana é: porque o espaço-tempo ao redor da Terra está curvado, e vocês estão seguindo o caminho mais reto possível através dessa curvatura. Qual está certa? Para a maioria dos propósitos práticos, ambas funcionam. Newton é mais simples e perfeitamente adequado para calcular trajetórias de foguetes ou órbitas de satélites. Mas Einstein é mais fundamental. É uma descrição mais profunda do que gravidade realmente é. E essa descrição mais profunda muda completamente como pensamos sobre força. Em física newtoniana, gravidade é uma força como qualquer outra. Eletromagnetismo empurra e puxa cargas. Gravidade empurra e puxa massas. Mas em relatividade geral, gravidade não é uma força, é geometria, é a forma do espaço-tempo. Isso tem implicações profundas. Significa que não precisamos explicar como a gravidade age através de distâncias. Não há ação à distância. O Sol não está puxando a Terra
através de 150 milhões de quilômetros de vazio. O Sol está curvando o espaço-tempo ao redor dele, e a Terra está respondendo a essa curvatura localmente, seguindo a geodésica através do espaço-tempo curvo. Significa também que gravidade não pode ser blindada como outras forças. Não podem colocar algo entre vocês e a Terra que bloqueie gravidade. Por quê? Porque gravidade não está viajando através do espaço até vocês. Vocês estão sempre em contato direto com a curvatura local do espaço-tempo. Não há nada entre vocês e a geometria para bloquear. Outra implicação. O princípio de equivalência diz que todos os objetos caem da mesma forma, independentemente de sua composição. Galileu supostamente demonstrou isso soltando objetos da Torre de Pisa. Em vácuo, uma pena e um martelo caem na mesma taxa. Por quê? Em Newton, é uma coincidência bizarra. Acontece que a massa inercial, a resistência à aceleração, é exatamente igual à massa gravitacional, a carga que sente gravidade. Não há razão óbvia por que deveria ser assim, mas experimentos mostram que são iguais com precisão absurda. Em Einstein, não é coincidência, é inevitável. Objetos em queda livre estão seguindo geodésicas, e geodésicas são determinadas apenas pela geometria do espaço-tempo, não pelas propriedades do objeto. Todos os objetos seguem a mesma geodésica porque todos estão respondendo à mesma geometria. Isso é mais satisfatório intelectualmente. Explica por que algo é verdade em vez de apenas notar que é verdade. Mas aqui está algo que sempre me incomoda. Se gravidade é apenas geometria, por que não pensamos sobre outras forças da mesma forma? Porque eletromagnetismo não é curvatura do espaço-tempo. De certa forma, pode ser. Há tentativas históricas, como a teoria de Kaluza-Klein, de unificar eletromagnetismo e gravidade como curvaturas de um espaço-tempo de dimensões superiores. Essas teorias são matematicamente bonitas, mas enfrentam problemas. E há diferenças importantes. Gravidade é universal. Tudo tem massa e energia. Então tudo curva o espaço-tempo e responde a essa curvatura. Mas eletromagnetismo só afeta objetos carregados. Partículas neutras não sentem força eletromagnética. Então é mais difícil pensar nisso como geometria pura. A teoria moderna de campos quânticos trata todas as forças, incluindo gravidade, como mediadas por partículas. Fótons para eletromagnetismo, gluons para força forte, bósons W e Z para força fraca e, hipoteticamente, gravitons para gravidade. Mas nessa formulação, gravidade é novamente especial porque o graviton se acopla à energia-momento, não a uma carga específica. E há outro problema. Não conseguimos fazer gravidade quântica funcionar. Podemos quantizar outras forças. Eletrodinâmica quântica funciona maravilhosamente. Cromodinâmica quântica funciona. Teoria eletrofraca funciona. Mas quando tentamos quantizar relatividade geral da forma usual, obtemos infinitos não renormalizáveis. A teoria quebra. Isso sugere que relatividade geral, por mais bem-sucedida que seja classicamente, não é a história completa. Em escalas muito pequenas, perto da escala de Planck, algo mais fundamental deve assumir. Talvez teoria das cordas, talvez gravidade quântica em loops, talvez algo que ainda não inventamos. Mas na escala onde podemos fazer experimentos, relatividade geral funciona perfeitamente. E sua mensagem central é clara. Gravidade não é uma força puxando vocês para baixo. É curvatura do espaço-tempo dizendo como se mover. Então, quando soltam um lápis e ele cai, o que realmente está acontecendo? O lápis está seguindo o caminho mais reto possível através do espaço-tempo curvo ao redor da Terra. Esse caminho, de nossa perspectiva parados na superfície, parece curvo, parece aceleração para baixo. Mas do ponto de vista do lápis, está em movimento inercial livre, sem forças, sem aceleração, apenas movimento natural através de geometria curva. E vocês, parados no chão, estão sendo constantemente acelerados para cima pela força normal do chão, desviando-os da geodésica que naturalmente seguiriam. É por isso que sentem peso.
Não gravidade puxando para baixo, mas o chão empurrando para cima. É uma inversão completa da intuição. Newton disse que objetos caindo são acelerados por gravidade e objetos parados estão em repouso. Einstein disse que objetos caindo estão em movimento inercial e objetos parados estão sendo acelerados. A matemática de Einstein funciona melhor e explica fenômenos que Newton não pode. Então, sim, Newton errou. Não completamente. Sua teoria é uma aproximação excelente para a gravidade fraca. Mas, fundamentalmente, sobre o que gravidade é, ele errou. Gravidade não é uma força. É geometria, é a forma do espaço-tempo. E quando entendem isso, quando realmente internalizam, mudam completamente como veem o universo. Não estão sendo puxados para baixo pela Terra. Estão sendo empurrados para cima pelo chão, desviados do caminho natural que seguiriam através do espaço-tempo curvo. E isso, para mim, é muito mais bonito que uma força misteriosa agindo através do vazio. É geometria, é matemática tornada física, é elegante, profundo e maravilhosamente estranho. Bem-vindos à relatividade geral, onde gravidade não puxa, onde queda é movimento natural e onde o chão sob vocês está constantemente acelerando para cima, mesmo que a Terra não esteja crescendo. É estranho. É contraintuitivo. E é exatamente como o universo funciona.